Carta aos Coríntios, com Emmanuel. Saudação inicial. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Eis o mensageiro do Senhor, a nos anunciar novas todas as coisas. Apresenta-nos o Cristo e diante dele diminui-se. Ele é apenas o carteiro, o que importa é a mensagem. E ela nos traz a boa nova, nos ensina um melhor viver. Tal qual o semeador que saiu a semear, espera encontrar em nossos corações solo fértil, a fim de que possamos um dia também tornar-nos mensageiros do Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, vinde, amigo fiel, permanece semeando o Evangelho redivivo, ergue-nos de nossas sombras e conduz-nos a Jesus. Juntos entraremos no reino celestial que está em nós. Juntos encontraremos novamente a comunhão com o Pai de amor. Graça e paz a todos os homens de boa vontade. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 9. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois fostes nele cumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós, a tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis o primeiro trecho da carta aos Coríntios, em que Paulo se apresenta e saúda a todos. Para muitos, trata-se apenas de uma breve apresentação. Veremos, porém, que Paulo aproveita cada linha desde o início para transmitir a mensagem do Cristo. O primeiro versículo. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Nos primeiros tempos, o título de apóstolo foi conferido aos que conviveram com Jesus. Vejamos o que diz o dicionário bíblico sobre o tema. Esta palavra significa mais do que mensageiro. O seu significado literal é o de enviado, dando a ideia de ser representada a pessoa que manda. O apóstolo é um enviado, um delegado, um embaixador. Nos evangelhos, São Lucas diz-nos que o nome apóstolos foi dado aos 12 por Jesus Cristo, e em mais 4 passagens o emprega a respeito dos discípulos.
Em cada um dos outros evangelhos, o termo ocorre uma só vez. Nos Atos e Epístolas, especialmente nos escritos de Paulo, é frequente. A razão é clara. Jesus chamou alguns discípulos para de perto viverem com ele e irem aprendendo a palavra do Evangelho, mas sempre com o fim de enviá-los por toda parte como seus representantes. Daqui se depreende que as ideias essenciais do apostolado devem ser compreendidas em todas as relações do Mestre com os 12, embora o nome pertença propriamente aos casos em que o discípulo vai numa missão a qualquer ponto, quer para tratar de serviços temporais durante a vida de Cristo, quer para sustentar a obra evangélica depois de sua morte. Paulo não foi um dos 12 discípulos, não conviveu diretamente com Jesus. Não obstante, afirma-se como apóstolo e o faz reiteradamente. Vejamos mais um trecho do dicionário bíblico. Por ato da igreja de Antioquia, Barnabé e Saulo foram constituídos apóstolos. É-lhes conferido esse título. Paulo não somente reclama com firmeza aquela qualidade, mas associa com ele a Barnabé. Essa expressão do círculo apostólico foi limitada por uma condição essencial. Um apóstolo devia ter visto o Senhor, para poder testemunhar logo o objeto da fé da igreja, o Cristo ressuscitado. Além disto, devia haver nele uma clara consciência da chamada divina e sua nomeação, e servindo ao Senhor os sinais de um apóstolo. É em virtude destas combinadas aptidões que os apóstolos se acham primeiramente na ordem dos dons que Deus concedeu à sua igreja. Eles conservavam-se numa relação espiritual com Jesus Cristo, que os fez depositários e autorizados pregadores da sua palavra, e repetidas vezes nos escritos da igreja primitiva. Ao nominar-se como apóstolo do Cristo, Paulo assume grande responsabilidade, eis que se coloca como mensageiro, como enviado de Deus para auxílio do povo. Ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A nós outros fica a reflexão de qual mensagem estamos encaminhando ao mundo. Somos cristãos, acreditamos nos postulados espíritas, não obstante, Cristo espera-nos em nossa estrada de Damasco, aguardando a nossa transformação moral, a fim de que possamos espelhar com nossa vida a sua mensagem de amor e perdão. Como nos ensina Emmanuel, o apóstolo, é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação
para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Texto do livro Fonte Viva, Apóstolos. A todo momento, estamos encaminhando mensagens para o mundo, seja por nossos pensamentos, palavras ou atitudes. Assim, nossa vida é também um apostolado, no sentido de alguém que é enviado como mensageiro. A questão que se nos apresenta é identificarmos que tipo de mensagem estamos encaminhando ao mundo. Paulo escolheu ser apóstolo, mensageiro do Cristo. E nós, a quem escolhemos? Recordemos as palavras de Kardec. O espírita deve, diante de seus oponentes, esforçar-se em mostrar por seu próprio exemplo o que a doutrina espírita é. Não basta dizer-se espírita. Aquele que o é, de coração, prova-o por seus atos. Importante perceber também que Paulo não trabalhava sozinho. Nesta carta, ele faz referência a Sóstenes. E quem era ele? Lucas nos auxilia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 17. Todos se apoderaram de Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião absolutamente interviesse. Continua Paulo em sua saudação, dirigindo-se aos irmãos de Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. É amoroso este cumprimento de Paulo, pois naquele tempo ser santo significava algo diferente do que entendemos hoje. Como nos diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 75, nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Vimos que Corinto era uma cidade conhecida por seu desregramento. Não obstante, Paulo chama-os de santos. Outra lição importante, porque veremos mais à frente que a igreja de Corinto apresentava problemas. Seus participantes tinham dúvidas e muitas vezes se equivocavam ao agir. Paulo não dá ênfase ao desacerto, ao erro, ao desengano, mas dirige-se aos seus irmãos como o seu coração os vê, santos pela vontade de Cristo. Somos chamados a saudar a todos com amor, tratando a todos com alegria, prestando o auxílio que nos caiba. Que a saudação de Paulo nos inspire. Recordemos também as palavras de Francisco de Assis. A cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. J.D. Douglas nos auxilia a compreender o que Paulo estava dizendo aos irmãos de Corinto quando os chama de santos. As principais palavras bíblicas são Kadosh e Kodesh, no Antigo Testamento, e Ágios, no Novo Testamento, todas as quais são de derivação incerta. Se a origem semítica de Kadosh for aceita, talvez venha de uma raiz que expressa separação ou extirpação, aplicada à separação ou à consagração de uma pessoa ou coisa para uso divino. Assim, eventualmente para o estado do objeto ou pessoa assim consagrados. Ágios, no Novo Testamento, é o equivalente mais próximo do hebraico Kadosh. Provavelmente vem da mesma origem de Agnus, que significa puro, e tem o mesmo pensamento fundamental de separação e, por conseguinte, de consagração a Deus. Ósios também é empregado como equivalente do hebraico azid, e tal como este vocábulo, subentende a correta relação para com Deus, em que o indivíduo aparece como santo piedoso, havendo ainda o sentido adicional, talvez, de amado por Deus. Neste último sentido é que o Messias
é chamado de o Santo. Na primeira instância, talvez, não tenha as mesmas implicações éticas que Agios, embora em Tito 1:8 certamente subentenda caráter santo. Paulo prossegue no texto bíblico: Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois foste nele cumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós, a tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quão doce deve ser ouvir alguém dizer que agradece a Deus por nós, por mim, por você. Alguém já lhe disse isso? Você já disse isso a alguém? Já fez uma prece agradecendo a Deus por alguém? Pelo amigo da casa espírita, pelo dirigente, pelo palestrante, pelo passista? Ser grato pela vida de alguém é demonstração de que o amor do Cristo já começa a florir dentro do próprio coração. A gratidão ainda é um sentimento raro, e expressar esse sentimento é ainda mais raro. Temos então este convite a que nos falemos com as pessoas, dirigindo-lhes palavras de amor, afetividade, com gratidão a Deus pela existência e oportunidade de conhecê-la. Sabe o que é gratidão? Gratidão vai além de muito obrigado, ultrapassa gentilezas e é superior a qualquer interesse. Gratidão é virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que ele tem e o que ele faz sem exigir nada em troca. Quem sabe agradecer está apto a crescer. O versículo 5 fala de 2 dons ou talentos muito importantes na cultura de Corinto, por essência grega, a palavra e o conhecimento. Pois foste nele cumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Porém, o início da frase demonstra a origem desse dom. É Deus quem nos concede, e disto decorre que não devo orgulhar-me, mas ser grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de usar esse dom em benefício da humanidade. Paulo retornará a estes dons ou carismas nos capítulos 12 e 14, razão pela qual deixamos para nos aprofundar neste tema mais à frente. Encerra a saudação dizendo: na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós, a tal ponto que nenhum dom vos falte. A vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele também que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A expressão usada por Paulo como dia de nosso Senhor Jesus Cristo tem sido interpretada ao longo dos séculos como o dia do juízo final, ou seja, o dia em que a terra será extinta e os que nela habitam irão ou para o céu ou para o inferno. Respeitamos os que acreditam nesta interpretação, porém a doutrina espírita possui entendimento diverso. Vejamos o que diz a codificação espírita. Jesus virá sobre as nuvens para julgar os vivos e os mortos. Sim, Deus o enviará, como o envia todos os dias, fazer essa justiça soberana nas planícies imensas do éter. Oh, quando São Tiago foi precipitado do alto da torre do templo de Jerusalém pelos pontífices e fariseus, por ter anunciado ao povo reunido esta verdade ensinada pelo Cristo e seus apóstolos, lembrai-vos que a essa palavra do justo a multidão se prosternou exclamando: Glória a Jesus, Filho de Deus, no mais alto dos céus. Ele virá sobre as nuvens
proferir suas terríveis sentenças. Isso não quer dizer, ó espíritas, que ele vem perpetuamente receber as almas dos que entram na erraticidade? Passai à minha direita, diz o pastor às suas ovelhas, vós que agistes bem, segundo as vistas de meu Pai. Passai à minha direita e subi para ele. Quanto a vós, que vos deixastes dominar pelas paixões da terra, passai à minha esquerda, estáis condenados. Sim, estáis condenados a recomeçar o caminho percorrido, em nova existência terrena, até que vos vejais saciados de matérias e iniquidades, e que, enfim, tenhais expulso o impuro que vos domina. Sim, estáis condenados. Ide e voltai ao inferno da vida humana, enquanto vossos irmãos da minha direita vão penetrar as esferas superiores, de onde as paixões da terra são excluídas, até o dia em que eles entrarão no reino de meu Pai por uma maior purificação. Sim, Jesus virá julgar os vivos e os mortos, os vivos, os justos, os da sua direita, os mortos, os impuros, os da sua esquerda. E quando nascerem as asas dos justos, a matéria ainda tomará os impuros, e isto até que estes saiam vencedores dos combates contra a impureza e enfim se despojem para sempre de suas crisálidas humanas. Ó espíritas, vedes que vossa doutrina é a única que consola, a única que dá esperança, não condenando a uma danação eterna os infelizes que se comportaram mal durante alguns minutos da eternidade. A única, enfim, que prediz o verdadeiro fim da terra pela elevação gradual do espírito. Progredi, pois, despojando-vos do homem velho, para entrar na região dos espíritos amados por Deus. Revista Espírita, fevereiro de 1868. Erasto, Paris, 1861. Importante. Recordemos do estudo anterior em que vimos que Erasto foi discípulo de Paulo, dando-nos, neste texto da codificação, a correta interpretação dos ensinos de outrora. É preciso recordarmos todos que Jesus nos disse que nenhuma ovelha se perderá. Assim, teremos tantas experiências quantas forem necessárias, até que adentremos no reino celestial, que nada mais é que um estado íntimo de harmonia e paz, em que conseguimos finalmente nos conectar ao amor de Deus. Compreendemos então que Paulo afirma que Jesus nos acompanhará em nossa trajetória evolutiva. Em cada uma das vidas, ele será nosso amigo, nosso caminho, nossa luz. Este cuidado de Jesus para conosco, Paulo chama de comunhão, e ao afirmar no versículo final, é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos diz que é da vontade de Deus, do seu amor e da sua justiça, que Jesus nos acompanhe e nos guie. Pensemos numa criança muito amada, aprendendo a caminhar. Seus pais serão seus auxiliares, incentivadores, serão aqueles que pegarão em sua mão quando necessário e também dirão para o bebê levantar-se e tentar novamente. Eis a figura do Mestre em nossas vidas, como um irmão amoroso, nos auxilia a caminhar. Confiar nesta promessa nos permite caminhar pela vida com esperança, otimismo, renovando sempre o ânimo para seguir em frente. Emmanuel comenta este versículo: serve e confia. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Frequentemente, aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Iniciam empreendimentos de que se retiram,
logo surjam certos empeços, declarando-se frágeis para o trabalho a fazer, e retardam a execução de serviços que lhes carreariam paz e felicidade sem delonga maior. Se te sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que abraçaste e não temas. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeira nascente. A vida não senta a criança na cátedra de professor. Se repontam horas de crises nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Rememoremos as palavras do apóstolo Paulo quando nos assevera: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar empresa alguma acima das forças de que possamos dispor, com semelhante dedução, prossigamos nas tarefas em que fomos engajados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo ante a bênção de Deus. Lição do livro Ceifa de Luz, 63, por Emmanuel. Agora estamos aptos a retornar ao texto e verificarmos algo interessante. Percebam a repetição que Paulo faz de Jesus Cristo em cada um dos versículos. Isto acontecerá 9 vezes. A primeira, Paulo chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Veremos que o significado de apóstolo é mensageiro. Assim, Paulo é o mensageiro enviado de Jesus Cristo. No segundo versículo, a Igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Os cristãos de Corinto foram santificados em Cristo Jesus, santo no sentido de quem é separado por Deus, para Deus. Assim, é Jesus quem os acolhe e auxilia em sua purificação. Graça e paz, a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, é o terceiro versículo. Nada nos pertence. Somos agraciados pelo Pai e por Jesus, que nos concedem e nos permitem entrar na sua paz. O quarto versículo. Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo agradece a Deus pela comunidade de Corinto, não por méritos dele próprio ou da comunidade, mas pela graça e misericórdia de Deus. E o quinto versículo. Pois foste nele cumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Jesus, como modelo e guia, auxilia-nos em nosso caminho evolutivo, nos enriquece. No sexto versículo, na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós. A comunidade avança e começa a espelhar os ensinos de Jesus. Por fim, o versículo 7, a tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa luz, ele nos revela o caminho para o Pai. Versículo 8, é ele também que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já vimos antes, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo é o dia em que prestaremos conta de nossa vida. Para católicos e protestantes, o dia do juízo final. Para a doutrina espírita, quando nos libertarmos da carne e formos confrontados com a nossa consciência, verificando o bom ou mau uso do nosso livre-arbítrio. Agora sim, por fim, o versículo 9, é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A vinda do Cristo até nós representa a fidelidade de Deus para conosco.
demonstrando seu amor e sua dedicação para que cresçamos para nossa evolução, purificação. Mas o que isso quer dizer? Por que Paulo deu esta ênfase a Jesus e repetiu seu nome tantas vezes? Creio eu que isso não é aleatório. Minha teoria é que Paulo está apresentando quem realmente interessa. Em sua saudação, ele não apenas se diz como mensageiro, mas nos fala de quem o envia, Jesus. Em verdade, ele apresenta Jesus. Vejamos então os 9 itens sob esta perspectiva. 1. Sou apenas um mensageiro de Jesus. 2. Ele é quem irá ajudar vocês, santificá-los, purificá-los, separá-los para Deus. 2. Ele é quem irá ajudar vocês, santificá-los, purificá-los, separá-los para Deus. 3. Ele não cobra esta ajuda, mas o faz por amor e vem da parte de Deus, graça e paz. 4. Percebo a mensagem do Cristo chegando a Corinto e agradeço a Deus por isso. 5. Reconheço os dons, carismas inspirados pelo alto, em especial a palavra e o conhecimento. Como disse Jesus aos discípulos, os que o seguem verdadeiramente seriam conhecidos pelos seus frutos. 6. E esta mensagem tornou-se firme em vós. Vocês estão se tornando mensageiros também. A revelação 7. A revelação vem de Jesus Cristo e não da sabedoria humana. Isto é muito importante. Neste ponto, podemos nos afastar de Deus quando acreditamos que sabemos muito e deixamos de contar com sua graça e paz. 8. Nosso juiz, que é a nossa consciência, nos alertará sobre o caminho que estamos seguindo, que seria o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o juízo final. E por fim o 9. Comunhão com Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e o seu exemplo de luz é que nos conduzirá à comunhão eterna com o Pai. Mas serão 9 etapas? O que viria depois de termos comunhão com Jesus? Temos comunhão com Deus. Jesus é o mensageiro de Deus, o enviado de Deus. Assim como Paulo é o mensageiro de Jesus. O item 10 depende de cada um de nós, do tempo e do nosso livre-arbítrio, de nossas aquisições espirituais, para que nos tornemos espíritos puros. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Trecho do livro Vinho de Luz, lição Abre a Porta, de Emmanuel. Assim encerramos este estudo, desejando a todos
graça e paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um fraterno abraço.